Bem, galera, esse é mais um vídeo da linha do Contos do Tempo Perdido. Vocês estão reparando agora que eu coloquei uma música de fundo. Eu achei que seria uma boa tentar colocar uma música. Não sei se vai ser uma das melhores ideias, mas eu queria renovar um pouco mais o espírito de contos. Bem, esse é um trecho relativo a um personagem que aparece efetivamente só no terceiro livro e se chama Don't Drink Harry. Ele é um grego, nome estranho para um grego, mas não fui eu que dei esse nome. E ele é um servo de Zeus, ele é um sacerdote a serviço de Zeus. Mas existem muitos segredos sobre ele, e uma das coisas que eu achei legal, que no final encaixou corretamente, é que muitos personagens da trama que tinham uma descendência grega tinham um segredo muito forte por trás deles. E aqueles que eram de descendência nórdica mostraram-se muito mais valorosos em alguns pontos. Dessa maneira fez um certo sentido tudo isso. Bem, eu vou recitar, eu vou falar esse trecho falando sobre o Don't Drink. Ele viu que seus dons eram mais que necessários, começou com os milagres. Zeus, portador do raio, um dos grandes imperadores dos homens, retira toda a dor desses corpos, e cicatriza com tua arma a dor nos corações desses homens e mulheres. No mesmo ato, um brilho na palma da mão do clérigo surgiu. Era uma força com poder de bálsamo. Um fio aparecia cada vez que ele se aproximava de um ferido. E da ponta dele surgiu um raio de cura, fazendo o corpo aliviar. Esqueciam o sofrimento. Enquanto isso ocorria, uma roda de espectadores olhava para cada gesto do jovem estrangeiro. Entre uma cura e outra, ele falava, e como seu Deus era bom. Seus milagres, suas façanhas, o poder sobre as forças elementais que estavam no céu. E foi aí que as discussões começaram. Tom falava de um Deus que era líder do seu próprio panteão e controlava raios como uma lança. Para os homens e mulheres do norte, que ainda preservavam os antigos costumes, ele se referia ao portador de Mjolnir, Thor. E com isso mesmo, agradecidos pelo que o sacerdote muitos repudiaram, com isso mesmo, agradecidos pelo que o sacerdote fez, muitos repudiaram ele. Sem falar naqueles que eram cristãos. Uma moça, entretanto, parecia interessada naquelas palavras. Seu nome era Valquíria. Assim como muitos naquelas terras, perdeu os pais devido a uma grave doença. Se encontrou sempre sozinha, trabalhando com o que podia, sempre de forma honesta, e quando viu aquele homem de terras distantes, acreditou que talvez fosse o momento para partir. Talvez conseguir se tornar alguém melhor, ou pelo menos conhecer o mundo. Terras vastas, nunca exploradas, lugares onde a terra era quente e o vento cortava sua face. Sabia que enfrentaria perigos, mas fazia parte de obter o que se quer. Só se tem o que se quer quando se sacrifica algo de igual valor. Ela estava certa em fazer isso. A jovem se aproximou com receio, depois ignorou o próprio medo. Nem ela sabia que com ele entraria um novo universo de magias fantásticas. Perigoso. Olá! Tom, não é? Ele se virou na direção do... Ela se virou na direção do clérigo. Os dois examinavam com cuidado, em cada detalhe. A jovem tinha cabelos castanhos claros, sobrancelhas grossas, mas ainda bonitas. Algumas peles bem finas, surradas, cobriam a parte de cima do corpo. Da cintura para baixo, um saiote negro com detalhes em cinza. Ainda nas costas, tinha uma espada. Era curta, mas fazia um bom serviço quando se tratava de cortar a garganta de um homem abusado. O clérigo era alto, nem tanto para os padrões dos nórdicos, mas em relação à própria Valquíria, cheio de pose e poder. Cabelos castanhos, face jovial e olhos cheios de sagacidade. Uma armadura pesada. E na cintura, o símbolo de seu Deus, um raio dourado preso por uma corrente. além de uma arma no outro lado do cinto,
cheio de detalhes. Quando terminaram um com o outro de se observar, Tom começou. Sim, minha querida, e quem seria você? Ajeitando o cabelo de forma bem tímida, falou. Valquíria. Ouviu que falava sobre o tal Deus? Não, minha cara. O que falei era sobre Zeus. Deus, como fala, é dos cristãos. O tal Deus Cristo. E o cifra portador do raio mestre. Me perdoe, mas qual o motivo de querer falar comigo? Algum interesse possui? Não? Sim, escutei tudo que falou sobre o seu Deus e isso muito me interessou. Mas como posso ter certeza que não é um falso e um embusteiro com truques de prestidigitação? Tom gargalhou de satisfação. Finalmente encontrou alguém digno para conversar naquele lugar. Entre bárbaros, finalmente encontro pensamentos livres. Livres dos conceitos estabelecidos pelos homens comuns. Acredito que seja uma das mais sábias mulheres dessa vila. Sentiu o rosto avermelhar devido ao tratamento dele. Porém, não seria enganado de modo tão fácil. Queria uma confirmação que poderia confiar naquele homem. Se quer que eu lhe prove o que eu sou, prepare-se. Lhe trarei a cabeça da criatura que lhe causou tanto mal. Mas, e antes que pudesse terminar a frase, Tom acrescentou. Se isso fizer acreditar em meu Deus, lhe trarei a cabeça daquela criatura. Com toda certeza, aquele grego agia como um daqueles velhos heróis. O orgulho falando alto e forte. Ele deu as costas para a Valquíria. Ela observava com raiva. Mas que impertinente! Se voltar, vai ver. O clérigo colocou algumas peles a mais antes de sair. A neve caía com força lá fora. Então, esse é mais um dos trechos de Contos do Tempo Perdido. Tem uns 6 minutos. Acho que vai demorar para essa porcaria carregar, mano. Tô lascado. Mas vocês já viram que o Tom ele é um cara arrogante em alguns pontos. É legal ter um personagem arrogante. Assim como o Lacto também era. Só a diferença entre o Lacto e o Tom é que o Tom ainda tenta seguir a trilha do bem desde o começo. Mas ele ainda se mantém arrogante. Tipo aquele garoto nerd da sala que se acha fodão. Que é difícil de acontecer hoje em dia, mas sim. O Lacto não. O Lacto é o cara arrogante, o chato da sala, logo no começo da história, mas isso vai mudando com o tempo, situações tornam eles diferentes, mas não diferente fácil de imaginar. Bem, eu gostaria de agradecer e eu vou deixando mais esse vídeo, espero que gostem e valeu! E comentem se curtiram a musiquinha de fundo. A próxima eu acho que eu vou procurar Skyrim para utilizar como música de fundo.